Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, especificamente de Tóquio, para trazer as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 23 de agosto de 2024. Hoje falaremos sobre o tufão número 10, que vem se aproximando perigosamente do Japão. A gente vai falar mais sobre a chegada do tufão, exatamente quando e qual a intensidade prevista para esse tufão, e também falaremos sobre o caso de Mpox. Pois é, Mpox ele está realmente chegando no Japão, especificamente chegando na Ásia. A gente teve um caso confirmado na Tailândia, uma situação bastante difícil nesse momento. A preocupação das autoridades japonesas são grandes, então a gente vai falar sobre esses principais assuntos. Então já sabe, antes da gente começar o nosso conteúdo, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho todos os dias aqui para vocês. Faça chuva ou faça sol, tufão, sem tufão, com chuva ou sem chuva, a gente está sempre aqui trazendo as principais novidades para vocês. Então, começa pela primeira notícia. O Japão está se preparando para mais um tufão que se aproxima e já deve atingir o Japão no começo da próxima semana. Pois é, não estava demorando muito tempo para um novo tufão surgir, e de forma bastante preocupante. A gente vai falar agora sobre a trajetória do tufão, e a perspectiva é que ele chegue muito perto da costa do Pacífico do Japão, especificamente entre a região de Kagoshima e a região de Osaka, por volta das 15 horas na segunda-feira. Ele vai se aproximando de forma perigosa e deve atingir o Japão, especificamente. Vamos dar um zoom aqui para que vocês enxerguem um pouco melhor a região de chegada, né, no caso, né, desse tufão. A gente tem aqui o Wakayama, por exemplo, um pouco mais em cima, mas ele já vai chegando perto aqui de Tanabe, de Xingu, né, e vai se aproximando especificamente aí da região de Osaka, né. Ele vem chegando muito forte, também deve abalar a região de Tokushima e Muroto, conforme vocês podem ver através das imagens. E também, conforme a gente vai observando aqui, ele vai andando pela costa do Pacífico e deve atingir em cheio, adivinha pessoal, Nagoya e Shizuoka especificamente, chegando aqui com seu epicentro muito perto da onde? De Tahara e Toyohashi. E ó, tá vendo aqui a zona mais, de caso, um pouco mais roxa, vermelho, é a área que vai ser mais afetada. Então o olho desse tufão, ele vai basicamente passar por Tahara, e o tufão deve afetar de forma bastante significativa a região de Hamamatsu, Toyohashi e Nishio. Então, tome cuidado, realmente a gente está falando aqui da previsão para quarta-feira que vem. Então, quarta-feira por volta da manhã. Então já comece a se programar. O Japão realmente não é um país tão fácil assim de morar, justamente por conta da imprevisibilidade climática, né? Então a gente está aqui para trazer para vocês um pouquinho mais de previsibilidade, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E antes de a gente passar mais alguns outros detalhes sobre esse assunto, eu queria passar um recado rápido para vocês que estão buscando o quê? Passagens aéreas para o Japão. As passagens aéreas estão caras? Sim, estão bem caras, mas para quem pesquisa bem, ainda existem possibilidades. Isso porque existem algumas vagas promocionais a partir do final de outubro até o mês de fevereiro. Então, você que pode comprar com antecedência, então aproveite e compra aí passagens que tenham aí realmente uma cotação mais acessível. Mas é importante ter flexibilidade. Embarcar durante o final de semana é mais caro. Embarcar durante os feriados, chegar durante os feriados, principalmente nacionais do Japão, é mais caro também. Então, programem-se, mas também tenham flexibilidade. E para você que precisa viajar urgentemente aí, né, nas próximas semanas, pesquise as passagens de última hora. Manda mensagem, pergunta aí sobre a passagem de última hora. Para mandar mensagem é muito simples também, DDD 11 9 30 30 0101, atendimento exclusivamente feito por WhatsApp. Se estiver no Japão, é só colocar o mais 55 na frente. Então, como dito, as condições meteorológicas são preocupantes e as chuvas na região central do Japão já são uma realidade. Isso porque na semana que vem, conforme dito anteriormente, a gente deve ter a chegada de um tufão bastante expressivo e que deve atingir em cheio
como vocês sabem, a região que a gente conhece tão bem, que é Toyohashi, Hamamatsu, Nishio, né, e os arredores. Então, preste atenção, porque por enquanto, apesar de a gente não ter um alerta específico para essa região, a rota do tufão continua sendo essa. E agora a gente vai falar sobre um caso bastante preocupante, o primeiro caso grave do Mpox que foi confirmado na Tailândia. Então, o primeiro caso asiático do Mpox. É uma situação que está preocupando o mundo, não só o Japão. A OMS já declarou o estado aí no caso de monitoramento do Mpox. Não chega a ser uma epidemia global, mas com certeza já é uma preocupação muito grande. E também o Japão, além da Tailândia, estão se comunicando com o mundo, pedindo, principalmente dos países africanos, tanto desenvolvimento, mas aplicação de vacinas que possam prevenir, no caso, o Mpox. Né? O Mpox ele é altamente contagioso, infelizmente, e a grande preocupação, obviamente, se dá porque o Japão é um dos principais países receptores de turistas do mundo, ou seja, existem também muitos turistas africanos. A nova cepa, portanto, é uma preocupação global, é uma preocupação da OMS e também é uma preocupação dos países asiáticos, que não estavam acostumados em receber alertas relacionados a Mpox. Portanto, estamos todos em atenção nesse momento, porque os casos de Mpox eles estão se proliferando pelo mundo e, consequentemente, também podem causar problemas no Japão. A última vez que a gente teve algo generalizado de um vírus, você sabe, a gente ficou aí praticamente alguns anos fechados em casa, né? Então, é uma situação difícil, nem se compara por enquanto, né? Até porque já é um vírus bem mais conhecido do que era o Covid na época, que ele virou uma pandemia. Portanto, a gente tem aí realmente um mecanismo de combate que é possível, principalmente através das vacinas. Então, vamos lá, mais detalhes também. A gente teve diversos casos na região de Kumamoto, em que tivemos vômito, diarreia entre nadadores de rio que saltaram, enfim, né, de uma região aí de cataratas, justamente, e como se sabe, existem problemas, claro, relacionados a doenças infecciosas que podem ser contraídas nos rios, principalmente se as águas não são muito limpas. E nesse sentido de dizer que a água é limpa ou não, é no sentido de que pode ser uma espécie de esgoto a céu aberto, né? Então, a quantidade de coliformes fecais e também os problemas relacionados à qualidade da água realmente podem ser um fator bastante preocupante. Então, temos aí nas cataratas do Todoroki, né, uma situação bastante atípica e, obviamente, preocupante, né? Então, conforme dito anteriormente, a Organização Mundial de Saúde pede que a África comece a se manifestar com relação às vacinas do Mpox. Então, reforçando a importância desse assunto aqui para vocês. E temos um favorito na eleição de novo primeiro-ministro e líder também do Partido Liberal Democrata. Pois é, o Shinjiro Koizumi, ele é o favorito, no caso, para ser o presidente do Partido Liberal Democrata. Isso pode também abrir uma influência muito grande dele para as eleições do primeiro-ministro. Não necessariamente ele seria o candidato e também seria o favorito a ser eleito, mas abre essa nova vertente. E eu vou ser sincero para vocês, né? Eu que acompanho a política do Japão há algum tempo, não tinha esse nome no radar, então vou ser sincero que eu não tenho tantas informações para passar para vocês nesse momento, mas eu vou estudar a respeito para entender o que tipo de implicações teria, no caso, ele assumindo a liderança, né, do Partido Liberal Democrata e como que isso afetaria a corrida, no caso, de primeiro-ministro. Então a gente tem aí mais informações, obviamente importantes, e que, claro, são críticas para a continuidade aí do caminho econômico e também do caminho político de todas as vertentes do Japão, né? E
uma situação bastante atípica, mostra que o Japão está tomando medidas contra o turismo excessivo, né? Está praticando preços discriminados, né? Ou seja, diferenciação de preço entre residentes e turistas, limitando também o acesso a determinadas regiões, por exemplo, lá em Kyoto, onde tem as geishas, né? Existem diversos pontos que já é proibido a circulação de turistas, e uma série de medidas estão sendo aplicadas, obviamente, porque a entrada mensal de 3 milhões de turistas todos os meses tem afetado diretamente aí não só os comércios de forma positiva, mas também existem as externalidades negativas deste processo. Ou seja, o Japão está tomando algumas medidas, claro que de forma bastante ponderada. Teve até um caso muito simbólico que aconteceu perto do Monte Fuji, em que uma loja de conveniência da Lawson, ele estava ali, tipo, tinha criado um tapume em frente ao Monte Fuji para evitar o aglomeramento de turistas, mas ele acabou tirando, né? A rede de conveniência acabou cedendo à pressão pública, até porque não fazia absolutamente nenhum sentido. É claro que a gente está explanando aqui o caso de forma bastante rápida, mas mostra que o Japão, apesar de tomar essas medidas anti-turismo, digamos assim, ou para controle do turismo, ele precisa do turismo e ele cede na medida que também ele percebe que ele erra um pouco na mão. Então, os detalhes com relação a isso estão sendo, né, de fato desenvolvidos, principalmente porque o overtourism, né, acabou virando um problema, no caso, no Japão. E lembrem-se, vocês estão buscando oportunidades de emprego no Japão, são descendentes japoneses até a terceira geração, a gente ainda tem oportunidades para vocês. Aproveitem, né, que os brasileiros ainda possuem espaço no mercado de trabalho japonês, cada vez menor. Os vietnamitas estão aí comandando praticamente a entrada das novas vagas, mas enquanto existem vagas, enquanto existem brasileiros, existem oportunidades, e a gente está aqui para ajudar vocês a chegar até elas, né? Então você que é descendente de japonês até a terceira geração, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima. Você que está com rente na mão, visto na mão, vem cá fazer negócio com a gente cobre qualquer oferta da concorrência, claro que em pilares que sejam razoáveis. Então, com relação à passagem aérea e todos os outros requisitos, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no conteúdo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo sempre, clica no conteúdo, no botãozinho do like, se inscreva no canal se não forem inscritos e ative o sininho para receber as notificações, porque a gente posta conteúdo praticamente todos os dias, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã.